E medidas urgentes preparatórias contra a fazenda pública. Se a fazenda pública não impugnar, estabilizam seus efeitos ou não? Ou a indisponibilidade do interesse público no discurso tradicional vai impedir isso? Já antevejo aqui também uma forte oposição da fazenda pública à incidência dessa regra contra ela, tal como houve na ação monitória. Ao fim e ao cabo, o STJ editou a súmula 339, dizendo que cabe ação monitória contra a fazenda pública. No entanto, se vamos consultar vários dos precedentes do STJ que geraram essa súmula, veremos que são precedentes que afirmam o cabimento da ação monitória contra a fazenda, mas non tropo. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: cabe sim ação monitória contra a fazenda. No entanto, se a fazenda não embargar, que esse que é o problema, quando a fazenda embarga, não tem nem cabimento discutir. Não faz sentido discutir se cabe ou não, porque ela embargou, pronto, processo comum de conhecimento. Mas o problema é quando ela não embarga. Daí vem as decisões dizendo, cabe monitória contra a fazenda. No entanto, se ela não embargar, não se forma automaticamente o título executivo. O juiz tem o dever de ofício, reexaminar a questão e, dependendo do valor da causa, submetê-la ao reexame necessário, para só depois se formar o título executivo. É muito forte a tendência de que se pretenda aplicar entendimento idêntico aqui na técnica da estabilização. De resto, tem que ser enfatizado que essa técnica, mesmo que plenamente incidente, não vai se aplicar em regra aos efeitos declaratórios e constitutivos almejados pelas partes. Os exemplos que eu dei já deixam isso claro. O sujeito consegue sustar o protesto, estabiliza-se a sustação de protesto, mas não uma declaração de que ele não deve. O sujeito consegue uma tutela antecipada de alimentos. Estabiliza-se a ordem de pagamento de alimentos, mas não o reconhecimento de que ele é filho do réu. E assim por diante. Afinal de contas, a declaração de uma relação jurídica, do modo de ser de uma situação jurídica, e a constituição ou desconstituição de efeitos jurídicos são formas de tutela que só são plenamente úteis para os jurisdicionados quando acompanhadas de estabilidade, que é gerada pela coisa julgada. Não serve para ninguém ser declarado provisoriamente pai ou não pai. Não serve para ninguém a situação de indefinição quanto à validade ou invalidade de um ato jurídico. Dou um outro exemplo aqui. Obtém-se uma tutela urgente e preparatória para se suspender os efeitos de uma Assembleia Geral numa sociedade anônima. Então, os efeitos da 60ª Assembleia Geral da Sociedade Anônima tal estão suspensos. Não há impugnação por parte do réu. E depois disso, vale ou não vale aquela Assembleia Geral? A Assembleia seguinte é a 61ª ou volta a ser a 60ª? Aqui é só uma brincadeira, é só questão de numeração, mas se houve alterações estatutárias na 60ª, a 61ª pura e simplesmente ignora aquelas alterações estatutárias, ou seja, passa a existir a vida numa sociedade fundada numa situação que veremos em seguida ainda é provisória, porque essa estabilização de efeitos não é definitiva. Eu já adiantei aqui que haverá sempre a chance de o réu promover ele mesmo uma ação de cognição exauriente. Enfim, pode-se desenvolver seguramente uma relação jurídica institucional como essa, de uma sociedade anônima, fundada simplesmente na estabilização desses efeitos da medida urgente. É extremamente complicado e eu diria que é infactível. Na prática, essa sociedade não conseguiria empréstimos em bancos, não conseguiria participar adequadamente de licitações e assim por diante, por conta daquela indefinição de seu estatuto. Tá? Então, são todos esses aspectos que fazem com que essa estabilização da tutela antecipada não venha a ter a abrangência nominalmente pretendida. Um traço que eu já indiquei aqui e agora me dedico a ele mais expressamente é o da ausência de coisa julgada material, o que está correto. Se a medida que se estabiliza fundou-se em simples cognição sumária, ela não é apta a fazer coisa julgada material. O devido processo legal, compreendido como imposição de um processo razoável, não é consentâneo com essa ideia de que decisões sumárias gerem coisa julgada material. Pensemos que a coisa julgada material é uma absoluta exceção dentro dos atos do Estado, considerando os atos legislativos, administrativos e jurisdicionais. Apenas os atos jurisdicionais são aptos a essa perpetuação e apenas alguns deles, se formos verificar, uma pequena fração de todos os atos jurisdicionais é que são aptos a gerar a coisa julgada material. Não é razoável, então, atribuir essa força, essa autoridade, àquilo que se funda na simples cognição sumária. Sob esse aspecto, me parece que vai bem o projeto
vai no caminho certo o projeto ao afirmar no artigo 284, parágrafo 2º, isso antes estava no 293 do projeto, que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revogar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. E aqui notem, por uma das partes, qualquer das partes, o próprio autor que obteve a estabilização dos efeitos tem interesse jurídico, legitimidade e interesse jurídico para promover a ação principal, porque em muitos casos a simples medida urgente que se estabilizou não vai bastar para ele. Ele não quer só que o protesto fique sustado, ele quer que se declare que ele não é devedor, até para não sofrer cobranças de outra forma. Ele não quer apenas alimentos, ele quer que se reconheça que ele é filho. Ele não quer só assustar os efeitos da Assembleia, ele quer invalidar aquela Assembleia de uma vez por todas. Portanto, ambas as partes podem vir a promover essa ação sem que se possa falar em coisa julgada material. Essa é uma diferença do que está propondo o projeto de novo CPC e o que propunham os projetos capitaneados antes pela professora Ada Grinover. Nos projetos dela, afirmava-se com todas as letras que a tutela urgente, uma vez estabilizada, faria coisa julgada imaterial, para não deixar dúvidas. No projeto era dito que era coisa julgada material, o que era de duvidosa constitucionalidade, com a devida vênia à professora Ada. Então me parece positivo esse aspecto. No entanto, quando a gente afirma que a qualquer tempo, qualquer das partes vai poder depois promover uma ação principal em que serão revistos aqueles efeitos decorrentes da estabilização, temos de considerar que se a qualquer tempo encontra um limite, não na coisa julgada, mas nos prazos prescricionais e decadenciais da própria relação jurídica controvertida. Se e quando cabível a aplicação de um prazo decadencial ou prescricional, haverá ele de ser observado. Depois de passado aquele prazo, nada mais se pode fazer contra a tutela urgente que se estabilizou, não porque ela tenha feito coisa julgada ou algo que o valha, mas porque prescreveu a pretensão atinente ao objeto ali do litígio, ou decaiu o direito da parte e assim por diante. Um delicado problema diz respeito ao que significa ausência de impugnação. Afinal, a estabilização da tutela urgente só ocorrerá se o réu não impugnar a medida contra ele deferida em caráter preparatório. Não impugnar seria a mesma coisa que não contestar? Parece que não. Falava ainda com o Dr. Vicente Ataíde, antes aqui do começo dessa exposição, e ele tinha atinado para o mesmo detalhe que eu notei. O projeto refere-se, no caput do artigo 281, à hipótese de não haver contestação. E diz que, se não houver contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Enfim, efeito principal da revelia, modelo clássico de revelia. Para daí em seguida, no parágrafo 2º, dizer que, se não houver impugnação da medida urgente que foi deferida, daí então extingue-se o processo automaticamente e estabilizam-se os efeitos. Então pode parecer paradoxal, mas temos aqui que observar dois regimes diferentes. Uma coisa é não contestar, e outra, não contestar a ação preparatória, e a outra é não impugnar a medida urgente. Eu brincava com ele e dizia que a gente precisaria fazer um quadro com, sei lá, 4 ou 8 hipóteses diferentes do que pode acontecer. Contesta, mas não impugna, mas não contesta, e assim por diante, né? Ou não contesta, mas não havia sido deferida a medida preparatória. Tem que pensar também nessa hipótese do processo preparatório em que o juiz não defere a liminar. Enfim, são várias hipóteses. Mas parece muito claro que o não impugnar não é a mesma coisa que não contestar. O não impugnar volta-se especificamente contra a medida urgente, não é a contestação da ação. E há aqui, então, dois regimes jurídicos. A não contestação gera o regime tradicional da revelia, a não impugnação da medida concedida gera a estabilização dessa medida com a automática extinção do processo. E impugnar, então, seria recorrer? Não impugnar seria sinônimo de não ter recorrido da decisão que concedeu a medida urgente? Também parece que não há total identidade entre os termos. Se o legislador quisesse dizer que estabiliza-se a medida urgente preparatória que não foi recorrida, ele teria usado a palavra recorrer, recurso e assim por diante. Não, ele usou um termo mais amplo, mais genérico, impugnar. Então, pelo menos num primeiro momento, e aqui é uma posição minha muito provisória ainda, eu tendo a dizer que impugnação é algo mais amplo do que recorrer. Abrange recursos, sem sombra de dúvida, mas abrange também pedidos de reconsideração, uma formulação de defesa que ataque especificamente a medida urgente que foi concedida, ou seja, quando a contestação diretamente se volta contra a medida urgente que foi concedida, abrange um pedido de correição, abrange uma reclamação para preservação de competência de um tribunal
de instância, enfim, de um órgão de um órgão de grau superior, e assim por diante. Toda e qualquer providência que possa enquadrar-se na ideia genérica, e não de todo nova, para a doutrina, de impugnação das decisões judiciais. Né? A professora Teresa Wamber coordena uma coleção que deve estar no 14º, 15º volume, de uma coletânea de artigos sobre recursos e outros meios de impugnação das decisões judiciais. Ou seja, há outros meios de impugnação que não os recursos. Qualquer meio de impugnação que seja usado impedirá a estabilização dos efeitos. Para concluir, eu enfatizo aqui quais seriam os pontos positivos nesse modelo. Eu diria que são a ausência de coisa julgada material, contrastando-se esse projeto com o anterior, isso, como eu já disse antes, me parece algo salutar, e a unificação do regime jurídico, no meu slide aqui consta jurídica, mas é o regime jurídico das medidas urgentes. Como eu disse antes, isso nos dispensa de uma série de discussões desnecessárias que tomam tempo e dinheiro dos jurisdicionados e da máquina estatal judiciária. Agora, existem severos inconvenientes práticos também nesse modelo que se está propondo. Eu antevejo, ou pelo menos aponto o risco, também não sou quem sou eu, não sou clarividente para antever, né, qualquer coisa, mas é plausível o risco de proliferação de pedidos de tutela urgente em desvio de finalidade, ou seja, pedidos insinceros de tutela urgente preparatória. O sujeito não precisa de uma proteção urgente, mas ele tem muita esperança de, conseguindo uma medida urgente preparatória, ele tem esperança de que o réu não impugne essa medida, e então ele estabilize os efeitos dessa medida. Então ele usa a medida urgente, não porque ele quer tutela urgente, porque ele quer tutela munitória. O que é aqui o grande nosso problema? A confusão da técnica urgente com a técnica munitória. É o que está acontecendo nesse modelo. Com isso, haverá, é previsível, um aumento no número de pedidos de medidas urgentes e, consequentemente, uma reação do próprio juiz. O juiz terá mais dificuldades ainda para examinar esses pedidos de medida urgente. Não só porque eles virão, provavelmente, em maior número, como também porque eles muitas vezes não serão sinceros. Então se instaurará no juiz essa dúvida. Isso aqui retrata uma necessidade mesmo de proteção urgente ou a parte está fazendo isso para atalhar caminho? Eu devo conceder ou não? Só devo conceder se for medida urgente. Então, isso tende a atrapalhar o bom desenvolvimento da função da tutela de urgência, por conta dessa confusão entre tutela de urgência e técnica monitória. Eu diria que esse é o grande problema. Ironicamente, não há no projeto uma previsão de tutela da evidência preparatória apta a estabilizar-se. Porque na tutela da evidência, aquela tutela antecipada que é concedida não porque é urgência, mas porque é muito plausível a versão do autor, ela é muito mais consentânea com a técnica monitória. Por quê? Porque ali, então, pede-se algo e apresenta-se uma prova muito robusta, o juiz reputa aquilo fortemente convincente e concede a medida, não aqui propriamente urgente, a medida sumária de tutela da evidência. Aqui, se não houver impugnação, estabilizam-se os efeitos e produzem-se resultados práticos. No entanto, deixou o legislador de prever uma tutela da evidência preparatória e, consequentemente, não previu a possibilidade da estabilização dos efeitos da tutela da evidência. Talvez consigamos chegar a isso com muito esforço hermenêutico, porque em alguns pontos, por um deslize ou não do legislador, fala-se que tanto a tutela da urgência quanto a da evidência podem ser pedidos em caráter preparatório ou incidental, muito embora depois nada se diga sobre como seria o regime jurídico da tutela da evidência preparatória. Quando se fala de procedimento da tutela da evidência, o projeto fala apenas da hipótese dela sendo incidental, da hipótese dela ser pedida em caráter incidental. Em linhas gerais, seriam essas as observações que eu teria para fazer e agradeço a paciência e a atenção com que me ouviram. Muito obrigado.